Bem-vindo ao Maestria da Mente Podcast, onde abordamos o que há de melhor na neurociência e no comportamento humano. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Jonathan Mathiez. Ele vai falar sobre um tema para mim que é muito interessante, que é o cristianismo, como o cristianismo foi se desenvolvendo, foi se modificando ao longo dos tempos, né, ao longo da história, e como esses dogmas foram modificados e também modificaram o comportamento das pessoas. Jonathan, muito obrigado aí pela sua participação. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco mais do seu trabalho e depois a gente vai dar início a esse tema muito interessante em relação ao cristianismo ao longo da história. Certo. Agradeço muito ao convite do Thiago para a participação aqui, que é novidade. Até então eu tinha participado mais mesmo de live com outro canal que foi o do Daniel Gontijo, né? Então lá que a gente se conheceu um pouco, mas agradeço muito ao convite. Bom, basicamente o que eu faço eu sou tanto professor quanto historiador, eu faço pesquisa no ramo de história. A minha formação é atualmente como graduação de História, em que eu me formei no ano de 2018. Só que os estudos que eu realizo sobre cristianismo, eles já são mais antigos. Eu comecei a me interessar por essa área de história do cristianismo, especialmente a partir do ano de 2006. Foi lá quando eu ainda estava frequentando ali a Igreja Adventista naquele momento. Uhum. Então, como eles mesclavam muito sobre questões relacionadas à história, interpretação de profecias ao longo da história. Foi aí então que começou a despertar aquela curiosidade por eu entender mais sobre história, tanto história geral e especialmente a história do cristianismo. E em 2015, enquanto eu estava realizando a minha graduação em História, eu comecei a fazer o canal no YouTube com o objetivo de conseguir. Interessante que o canal no YouTube eu só criei ele mesmo para apresentar primeiramente trabalhos da graduação. Que legal. Então, que lá precisava fazer alguns trabalhos. Eles pediram em uma das aulas da graduação para a gente criar um canal no YouTube para assim conseguir apresentar alguns vídeos, né? Então, eu teve um trabalho lá sobre cultura judaica que eu fiz, mostrando como é que se fazia halá, essas coisas assim. Então, foi inicialmente com esse objetivo. Daí eu comecei a expandir um pouco mais o canal porque eu vi que ele seria uma boa oportunidade para eu treinar a minha didática também como professor. Então foi a partir Verdade. dali de 2015 que eu gradualmente fui conseguindo fazer alguns vídeos, mas naquela época eu fazia pouquinhos, né? Então no ano de 2015 mesmo e até 2016, se não me engano, eu tinha lançado em 2 anos, foi menos de 20 vídeos, assim, só esporadicamente, porque eu trabalhava com design ainda naquele tempo. Mas a partir de 2017, depois de um ano e meio com o canal, que daí eu atingi uma marca que eu até fiz um vídeo no canal que foi de 100 inscritos, que para mim foi incrível, que equivalia a três salas de aula praticamente, né? Então, para mim foi um número assim, eu fiz uma plaquinha comemorativa até de papel naquele momento, assim, para dizer pro pessoal, poxa, eu alcancei 100 inscritos. E daí eu vi que o pessoal foi gostando de muitos temas que eu abordava. Inicialmente eu abordei muito sobre judaísmo, que é uma área que eu também tenho bastante interesse em pesquisa. E daí, a partir dali, eu fui vendo que o canal foi crescendo cada vez mais, até que ele se tornou, então, a minha profissão maior atualmente, né? Que é o que eu mais trabalho é com o meu canal no YouTube. E hoje ele está pertinho da marca ali dos 300 mil inscritos, né? Ah, Até é que bastante legal. surpreendente, porque eu nunca imaginei que chegar a tanto assim. Quando eu pensava em um número elevado de inscritos, eu pensava talvez em 1.000, 2.000, que equivaleria a uma ou duas escolas cheias de alunos, né? E não tantas pessoas assim. Então é por aí assim que eu hoje, então, podem me encontrar na internet, né? Produtor de conteúdos aqui para o canal do YouTube, que é o canal que tem o meu nome, Professor Jonathan Mates, em que ali eu abordo a perspectiva cultural e histórica do cristianismo e do judaísmo. E espero mais para frente também abordar sobre o islamismo, que eu já comecei a fazer alguns estudos sobre essa religião, só que ainda não fiz nenhum vídeo ainda sobre ela, porque tem muito material para estudar e eu quero fazer algo que seja mais elaborado, mais bem fundamentado, então não abordar nada ainda muito superficial nessa parte. Então, acho que seria essa a apresentação inicial. E você tá no Instagram também, ô Jonathan? Sim, eu também tenho no Instagram, pode se encontrar com o mesmo meu nome que se encontra no YouTube, Jonathan Mates, ou Professor Jonathan Mates. Também tem meu Twitter e o Facebook, também é possível encontrar por lá. Legal. Atualmente, só o que é menorzinho é o meu Twitter, que eu quase não participo muito das coisas lá, que geralmente tem muita gente que quase Eu qualquer também. coisa que pensa É, é, posta lá. é rede social que eu menos uso também.
Eu às vezes uso só para ver uma notícia ou outra, que às vezes aparece um pouco mais rápido por Sim. lá, né? Mas assim, é coisa de 5, 10 minutos já tô saindo. Mas não, eu mesmo não posto nada, só dou um like ou outro em algum post que eu achei interessante. Tem algumas coisas que eu acompanho também de ciências, que eu gosto muito. Por exemplo, o Sérgio Sacani, eu acompanho os Ah, posts excelente. dele, essas coisas assim. Aham, mas por aí é assim, uma participação muito pequena a minha lá no Twitter. Acho que não tem nem. Tem só um pouco mais de 600 seguidores por lá. É bem pouquinho. É, mas o YouTube especificamente, seu trabalho é realmente excelente, por isso que tem crescido bastante, né? Você falou aí que já está perto da meta de 300 mil seguidores, então é fruto do seu trabalho que é diferenciado, né? Geralmente as pessoas quando vão falar sobre cristianismo ou sobre, enfim, religião de uma forma geral, elas falam aquilo que é ensinado no status quo, aquilo que você aprende na igreja, você aprende uma um conteúdo mais teológico, digamos assim, não tanto histórico, que é o que você apresenta no YouTube. Por isso que é tão interessante e é muito bem feito também, por isso que tem aumentado cada vez mais o número de seguidores, sem dúvida, porque é um trabalho realmente de qualidade diferenciado. Jonathan, para a gente Hum, começar a falar sobre esse tema, né, que é muito interessante, pô, a maior parte da população brasileira é cristã, né, ou pelo menos se considera cristã, e aí dentro do cristianismo engloba é, o catolicismo, o protestantismo, as próprias igrejas neopentecostais, e há uma, digamos assim, evolução desse cristianismo ao longo do tempo. O cristianismo de hoje em dia, do século XXI, não tem nada a ver com aquele cristianismo da época de Jesus, né? Ou até mesmo do sim. primeiro século. E a origem de Deus, aí me corrija se eu estiver errado, estudando sobre neurociência, evolução do cérebro humano, há 200 mil anos atrás, quando surgiram os Homo sapiens, e aí existem algumas teorias de onde surgiu, a mais aceita que seria na África, mas a gente percebe que depois de um certo momento em que o homem conseguiu desenvolver o seu cérebro e conseguir criar simbolismo na sua vida, na sua história, a gente percebe que há pelo menos 70 mil anos atrás, os seres humanos começaram a enterrar os seus mortos com oferendas e outros objetos rituais. E muitas dessas religiões eram politeístas, né? As pessoas acreditavam em vários deuses, até que começaram a surgir as religiões monoteístas, e acredito que a judaica seja uma das primeiras, junto dos sumérios, se eu não me engano, que aí surgiu Arimã e Ahura Mazda, então como se fosse tipo um deus e o diabo do cristianismo. Então ela foi se desenvolvendo, começou com uma coisa politeísta, antes disso até uma coisa anímica, né? O ser humano começou a colocar as forças da natureza como se fossem divindades, porque a gente não conseguia explicar como aconteciam esses fenômenos, até que surgiu o politeísmo, depois o monoteísmo, que é onde o cristianismo se enquadra. Para você, quais são as grandes diferenças entre o cristianismo da época de Jesus, ou até pelo menos do século I, até a Idade Média, por exemplo? O quão esse cristianismo foi se modificando ao longo do tempo e como isso também mudou o comportamento das pessoas que são seguidores dessa religião? Sim, sim. Na verdade, o cristianismo ele teve a mudança mais radical mesmo nas diversas perspectivas do pensamento cristão, foi naquilo que nós chamamos de cristianismo pré-niceno, que seria o anterior ao Concílio de Nicéia, do ano de 325, com Constantino, e especialmente depois ainda ao final do século IV, com Teodósio, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Então, nós estamos ali no 380, 381. Antes desse período, o cristianismo tinha várias ramificações diferentes e vários tipos de pensamento bastante distintos um do outro. Por exemplo, o cristianismo que se iniciou com Jesus de Nazaré, que seria o grupo de Jesus, ele era um movimento, basicamente um movimento judaico que esperava a vinda iminente do reino de Deus. Ele era um movimento apocalíptico dentro do judaísmo. A partir do momento que esse movimento ele sai desse ramo, desse conjunto, essa raiz, no caso judaica, e começa a encontrar convertidos que seriam judeus helênicos e também aqueles que seriam os não-judeus, que é normalmente chamado de gentios no judaísmo,
Então ele começou a ter uma face um pouco mais diferente. Por exemplo, uma das primeiras coisas que o cristianismo fez que fez uma diferença entre o judaísmo foi em relação à circuncisão, em que aqueles que podiam aderir à fé cristã eles não necessitavam de circuncisão, que foi uma inovação bastante importante, diferente do judaísmo, até mesmo porque nós devemos lembrar que naquele tempo não existia nem sequer anestesia, então a circuncisão era feita de uma forma extremamente dolorosa para você fazer parte do judaísmo de fato, né? Enquanto no cristianismo você tinha essa facilidade, digamos assim, para você assumir ali, fazer parte plena do grupo cristão. E também uma das diferenças que começou a surgir ainda no século I é que os cristãos, como grupo, ainda dentro do judaísmo, eles não faziam com que esses não-judeus ou gentios, aceitando a fé cristã, eles não precisavam cumprir os mandamentos que estão na Torá de Moisés, que ao todo são 613, segundo o judaísmo. Então Caramba. ali teriam somente os mandamentos mais básicos para eles seguirem, que seriam aquele que no judaísmo hoje a gente considera, eles normalmente chamam os judeus, tanto ortodoxos quanto os conservadores, reformados, de as 7 leis de Noé. Era basicamente algo parecido com isso, uma gênese dessa ideia que existia para aqueles que eram não-judeus e que adentravam, então, no interior da religião cristã. Agora, a partir do século II em diante, existiram ainda várias outras perspectivas diferentes de cristianismo. Nós tínhamos um cristianismo que era mais místico, que agregou já doutrinas dos gnósticos, né? Até recentemente eu fiz um vídeo no canal comentando assim por alto o que seriam os principais pensamentos dos gnósticos. Então, esse movimento, que ele também faz parte do cristianismo que existia naquela época, a diversidade dos cristianismos, né, assim no plural, Aham. ele considerava que o Deus que nós temos ali naquilo que é chamado o Antigo Testamento seria, na verdade, uma divindade inferior, ou ainda um Deus maligno, e que Jesus é que veio trazer o verdadeiro conhecimento da verdadeira divindade, né? Uma coisa bem diferente do que existe no cristianismo que nós temos hoje, que é oriundo dessa ramificação católica Demiurgo, romana. né? Seria... Sim, um demiurgo. Nesse sentido, seria o Deus do Antigo Testamento, né? Então, é curioso porque eles viam, então, no caso, o mundo como se apresenta, em que animais devoram uns aos outros, crianças morrem, pessoas desenvolvem câncer, que naquela época não se sabia o porquê disso acontecer exatamente. Então, para eles, como a criação era imperfeita, então esse Deus que criou isso também era imperfeito. Então, essa era uma perspectiva de alguns ramos cristãos, que seriam os gnósticos que existiam naquela época. E também existia muitos cristãos que tinham perspectivas distintas a respeito de Jesus de Nazaré. Alguns entendiam ele simplesmente como se fosse apenas uma aparição, algo como uma espécie de fantasma, uma coisa assim, uma entidade incorpórea. Tinham outros também que entendiam que Jesus não era nem um pouco Deus, ele seria simplesmente um homem comum, né? Inclusive, alguns desses grupos mantinham ainda toda a tradição da lei de Moisés, tudo aquilo que nós encontramos no judaísmo. Então, existiam vários e várias ramificações distintas de cristianismo nesse período chamado pré-niceno, ali do século IV para baixo, né? Entre o século I e o século IV. A partir de então, do momento em que os cristãos se tornam a religião oficial do Império Romano, é que ele se torna um pouco mais homogêneo, em que, devido ao Império e também os cristãos que eram maiores nesse momento, eles abafarem esses movimentos menores, eles acabaram sumindo, então, da história. Até mesmo, por exemplo, os gnósticos, aquela biblioteca de Nag Hammadi, que foi descoberta ali na metade do século XX, ela foi justamente enterrada por conta desse problema que não estava sendo mais aceito pelo cristianismo majoritário de Roma. Então, todos esses movimentos acabaram se abafando ao longo da história, né? E surgindo, então, esse mais homogêneo, que seria o catolicismo romano. A partir daí, então, é que as doutrinas elas vão assim sendo construídas, desenvolvidas com base nos concílios, aquelas doutrinas que eram as mais problemáticas assim e que poderiam causar uma divisão no cristianismo, sendo que a maior parte dessas doutrinas envolvia a questão relacionada a Jesus de Nazaré, como que ele era Deus, se ele era 100% Deus, 50-50, 100% homem, como é que se entendia todas essas questões. Ai, Foi daí engraçado. que veio vários concílios desenvolvidos a partir desse momento, né? Um dos últimos, que é chamado de um dos últimos concílios ecumênicos também, que houve um problema ali já entrando na Idade Média no cristianismo, era sobre a iconoclastia, em que nós temos também ali alguns cristãos que não aceitavam
o uso de ícones nas igrejas, né? Então também foi se moldando ali. Mas de forma geral, o cristianismo que se inicia com o Império Romano e vai até o período medieval, ele tem uma maior homogeneidade. Aquele que é o cristianismo primitivo do período pré-niceno é aquele que é o mais diversificado. É basicamente aí um resumo, uma pequena síntese sobre como que ele foi se diferenciando ao longo da história. É muito interessante, né? Eu queria saber mais de você em relação a essas divergências desses primeiros grupos cristãos. Por exemplo, você falou aí dos gnósticos. Eles chegaram a ter de beber de alguma fonte de outra cultura para ter essa doutrina diferenciada em relação a esse cristianismo que acabou sendo o status quo do Império Romano? Os pesquisadores, historiadores de forma geral, eles têm a dificuldade de entender exatamente de qual cultura eles beberam por conta da falta de fontes históricas que nós temos, Uhum, né? Então, muito se especula nessa parte, assim, acompanhando as doutrinas dele, que eles devem ter bebido tanto de fontes gregas, ali do platonismo, essas coisas assim como de fontes judaicas, porque eles usavam também materiais judaicos, e de fontes persas, como, por exemplo, na religião de Zoroastro. Então, é uhum, provavelmente uma amálgama de tudo isso. Só que nós não sabemos exatamente como surgiu e como que se originou necessariamente essas crenças por conta dessa falta de fontes. Que infelizmente para muitas coisas que existem na antiguidade, nós temos essa escassez de fontes e não conseguimos entender exatamente como surgiu. Nós podemos apenas levantar hipóteses que sejam mais prováveis ou tentar então chegar a uma aproximação, né? uhum. Você mencionou aí o zoroastrismo, né? Muitas coisas que foram incorporadas pelo Império Romano bebem do zoroastrismo, né? Inclusive o Natal, né? A gente comemora o Natal em dezembro por conta de Mitra, correto? É, essa Sim, divi- sim, tem uma relação também com o solstício de inverno, né? É o solstício de inverno ou o verão? Agora, que às vezes eu me confundo em relação a essa parte. no norte é É, inverno. é norte e inverno, é inverno, certo. Que é uma forma também que os cristãos, como eles buscavam cada vez agregar maior número de convertidos, então eles tentaram fazer com que algumas festividades que originalmente não eram celebradas, como o Natal, que ele foi, de certa forma, uma novidade, ele não existia no cristianismo mais primitivo para coincidir com essas outras festividades que eram celebradas pelos romanos, porque assim seria mais fácil conseguir agregar um maior número de conversos. E o interessante é que esse fenômeno ele não acontece apenas no cristianismo, mas ele também acontece no judaísmo mais antigo, o judaísmo ainda anterior ao nascimento do cristianismo, como por exemplo na festividade de Purim, que ela é bastante famosa no judaísmo. Só que ela é também uma festividade que ela é agregada também da festividade dos persas, que eles celebravam também nessa mesma data da festividade de Purim, como era uma festividade carnavalesca. Os judeus aderiram, desenvolveram o livro de Esther, que é uma literatura fictícia, ela não é uma literatura histórica sobre um evento real que aconteceu, mas na tentativa de agregar e tornar essa festividade, que era celebrada tanto por não-judeus quanto por judeus, eles começaram a adotar essa festividade, e tornar, então, de certa forma, judaizar ela, tornar ela uma festividade, digamos assim, mais kosher, mais pura, que, digamos assim, no judaísmo, que eles chamam, né? Uhum. É, em relação a, Jonathan, às contradições que a gente tem na Bíblia, né? Uma coisa são essas diferenças que foram surgindo ao longo do tempo, né? Desde a época de Jesus até o primeiro século, como você mesmo mencionou, né? A gente não sabe por quê, de onde surgiram essas crenças, porque a gente não tem relatos históricos, a gente não tem evidências para falar sobre isso, mas é fato que existiam grupos com pensamentos diferentes e que um se tornou dominante, que foi esse que você mencionou em relação ao Império Romano, quando, né, o cristianismo se tornou a religião oficial. Mas existem diversas Sim, contradições também na Bíblia, né? Em Gênesis, por exemplo, a gente vê os seres humanos em um relato são criados depois de todos os outros animais, enquanto em outra versão os seres humanos são criados antes. Existem contradições nos sim, evangelhos, contradições na genealogia de Jesus, contradições sobre a natureza de Deus. Em parte da Bíblia, Deus é descrito como um ser amoroso, misericordioso. Em outras partes, ele é um Deus vingativo e punitivo. Contradições sim, morais também, como a escravidão ser algo permitido, a própria subordinação das mulheres em relação aos homens, que são coisas inconsistentes com os valores que a gente tem de igualdade e justiça. sim, Por que que algumas vertentes do cristianismo, né, existem várias, é, foram se moldando ao longo do tempo e como
a cultura foi influenciando a fazer com que esses dogmas fossem sendo modificados e que a sociedade fosse, por conta disso, mudada também, né? Porque a religião, principalmente, acredito que é a protestante, que acho que são as pessoas mais, como é que eu posso dizer, assíduas ou que respeitam mais, né, a liturgia e os mandamentos da religião em si, se baseiam muito naquilo que é ensinado, na sua doutrina. Então, isso foi mudando ao longo do tempo. Por exemplo, tem igrejas que a mulher tem que usar a saia até o joelho, tem outras que não precisa. Tem Sim. igreja que você pode ter tatuagem, tem igreja que você não pode ter tatuagem, tem igreja que você pode ser surfista, tem igreja que você ir para praia de bermuda é pecado. Então, como isso foi se desenvolvendo, né, ao longo do tempo, e agora já dando um salto para a nossa contemporaneidade, e como essas doutrinas diferentes mudaram comportamentos das pessoas na sociedade atual. Sim, sim. É interessante, inicialmente pegando ali a parte da Bíblia, o porquê de existirem essas contradições, que digamos assim. Na verdade, o que ocorre é que a Bíblia, ela não é um único livro fechadinho, ela é vários livros que foram agregados ali, até mesmo, por exemplo, em Gênesis, nós não temos ali um único autor que escreveu tudo que está ali em Gênesis, são vários autores distintos e depois essa obra foi unificada, então, em que a maioria dos estudiosos hoje, exegetas e historiadores que entendem as origens da Torá, consideram que ela surgiu ali por volta do século IV, V, antes da Era Comum. Então não é um único autor, é uma amálgama de várias coisas ali. Mas no seminário eu Então, aprendi que foi Moisés que escreveu o Pentateuco sim, todo. sim, sim. Quando eu estava estudando o judaísmo também. Por É, exemplo, no judaísmo, aquele que é o ortodoxo, né? Aquele que o pessoal se veste roupa preta, terno, tudo certinho. aham, Então, para eles, cada letra que existe no Pentateuco foi o próprio Moisés que recebeu divinamente no Monte Sinai. Então, é tudo ele que escreveu. É interessante que no judaísmo, não apenas essa chamada de Torá escrita, né? Que é a Torá que nós estamos ali, o Pentateuco, foi escrito por Moisés, mas também as tradições que ele recebeu no Monte Sinai de como interpretar essas tradições, caramba, que seria chamada de Torá oral, que faz parte do Talmud. Então, para caramba. eles, tudo é divinamente inspirado em cada letra, realmente, especialmente da Torá E escrita. como eles Mas explicam o Moisés escrever sobre sua própria morte? Porque tem a própria morte dele em Deuteronômio, né? Como... sim, sim, existem duas explicações que eles dão para isso. Uma primeira, que é a mais comum, é que eles dizem que justamente essa parte final foi Josué quem escreveu. E uma outra ramificação também que existe em opiniões rabínicas é que Moisés, de alguma forma, profetizou e escreveu a própria morte dele. Também tem essa Caramba. parte também. Ele sempre tem ali uma forma de defender a doutrina Sim, sim. majoritária deles, né? Mas então, a Bíblia em si, ela apresenta essas contradições justamente porque ela é um conjunto de escritos que foram desenvolvidos em cerca de mais de 1000 anos de história, né? Então, a evolução do pensamento a respeito do Deus de Israel também foi se modificando ao longo da história. Então, é por isso que existem diferenças de pensamento. Por exemplo, na versão mais antiga, na religião de Israel, já mais, assim, anterior ao período do exílio babilônico, Deus era uma divindade todo-poderosa que poderia fazer tanto o bem quanto o mal, né? Até mesmo tem partes do livro de Isaías que fala claramente que Deus faz o mal, é chamado de Ra, Ra, assim, em hebraico. Então, já depois, quando eles vão adentrando já mais, passando então desse exílio babilônico em diante, quando o judaísmo vai tendo contato também com a filosofia grega, os helenistas, e ele também absorve algumas questões relacionadas à religião persa. Então, a partir dali, o Deus ele começa a se desenvolver como algo totalmente bom e tendo um antagonista que seria Satanás e seus demônios que estaria se opondo a essa força boa que seria Deus. Então, é natural que existem ali determinadas contradições. Agora, a religião, tanto a religião cristã quanto a judaica, elas foram tentando modificar, tentando se acomodar à cultura moderna ao longo da história, até mesmo por uma questão de sobrevivência, porque, por exemplo, no judaísmo, a partir do século XVIII e até um pouco antes ainda, do século XVII, quando muitos judeus eles começam a entrar em contato com a filosofia iluminista, eles começam a perder muitos membros do judaísmo, especialmente membros mais jovens. E o mesmo processo também acaba acontecendo com o cristianismo, em que muitas pessoas observam ali, muitos cristãos, em que era incompatível muitas dessas doutrinas com a cultura dominante, como, por exemplo, até mesmo essa questão relacionada a como entender a origem do Pentateuco, a origem da própria Bíblia, essas coisas assim.
Então é por isso que começam a existir certos movimentos de reforma, tanto no catolicismo quanto na reforma protestante, nos movimentos Uhum. protestantes de forma geral, assim como, por exemplo, também no judaísmo, sendo que a partir ali do século XVIII, XIX em diante, especialmente ainda no século XIX, a metade ali, que nós começamos a ter um boom daquilo que seria o movimento reformista dentro do judaísmo, em que ele começa a entender a parte ali, a religião judaica, já como um processo muito mais cultural e não seguindo estritamente aquilo que seria a halahá, ou a lei judaica, né? Então, é interessante que, por exemplo, o judaísmo ele chegou a ser até mais radical nesse quesito do que o cristianismo, porque existem movimentos judaicos que são movimentos de judaísmo ateu, que eles realmente não Caramba. têm divindade nenhuma. Eles só se reúnem em determinadas sinagogas para explorar o judaísmo apenas na perspectiva cultural e para as pessoas, assim, os judeus que querem manter ainda a sua identidade, porque é uma identidade mesmo, eles gostam de fazer casamentos a estilo judaico, Uhum. eles têm prazer em celebrar festividades judaicas, só que não acreditam em divindade nenhuma, entendem que, para eles, eles entendem que isso é apenas um processo cultural, que isso foi seguindo há milhares de anos, né, milênios de anos. Então, eles mantêm essas congregações, que seriam, assim, daquilo que seria um judaísmo humanista, né? Ele apenas observa aquilo que seria o mais da ética que existe na religião, essas coisas assim, mas sem nenhuma relação com uma crença na existência de Deus. E também o próprio catolicismo, que ele buscou assim, uma maior modernidade, até mesmo na sua liturgia, a partir dos anos 60, com o Concílio Vaticano II, em que muitas coisas foram alteradas a partir dali. Mas, é claro, mantendo ainda aquilo que seriam algumas questões relacionadas à sua tradição, como, por exemplo, a proibição de mulheres serem sacerdotes, essas coisas assim, a É, o próprio proibição até casamento de mesmo sacerdote, né? o casamento de sacerdotes também. Então, são coisas que, muito provavelmente, não tão cedo assim, o catolicismo ainda irá abrir mão. E por que que com Lutero essa reforma foi feita de uma forma muito mais, digamos assim, progressista do que com a Igreja Católica, por exemplo? Por que que você acredita que, por exemplo, em relação à adoração a santos, que isso não existe mais, com Lutero, aliás, já existia, né, com outros movimentos pré-Lutero, com John Wycliffe, John Hus. Que você a reforma protestante foi muito mais radical nesse sentido do que essa reforma católica que ela é feita ao longo do tempo por, na minha visão, por muito mais pela opressão ou pressão da sociedade para que essa religião vá se adequando a uma sociedade mais igualitária ao longo do tempo. No caso ali da Reforma Protestante, assim como muitos movimentos que existem hoje, que surgiram a partir da Reforma Protestante, eles acabaram fazendo aquilo que seria uma reforma mais radical nesse sentido, especialmente porque eles têm a ideia de que o cristianismo, a partir do momento em que ele se uniu com o Império Romano, ele começou a se, digamos assim, paganizar, ou entrar em vários erros. Então eles queriam quebrar com essa ideia. Até mesmo quando eu ainda era pessoalmente religioso, em que fiz parte também de comunidades assim, muitas dessas religiões, por exemplo, o Adventismo, a Testemunha de Jeová, várias outras, elas mantêm a ideia de que a Igreja Católica ela seria uma igreja paganizada, em que você teria então os cristãos, aqueles que seriam verdadeiros cristãos que querem seguir realmente os ensinos de Jesus, da Bíblia, eles deveriam se espelhar naquilo que seria o cristianismo primitivo do período apostólico. Então é por isso que eles fazem essa reforma mais radical, porque como não se observa na própria Bíblia a adoração de santos, nem nada disso, então eles acabam também rejeitando esse tipo de coisa que surgiu um pouco posteriormente na Igreja Católica, né? Embora, quando nós observamos sobre a adoração de santos e essas coisas assim na Igreja Católica, hoje que conhecendo, por exemplo, a arqueologia sobre as catacumbas e coisas assim, nós observamos que isso era algo que já surgiu de forma bastante cedo no cristianismo. Nós temos ali já pessoas, assim, de certa forma, venerando esses santos cristãos, como Paulo, dentre outros, já ali a partir do século II, terceiro, nas catacumbas de Roma. Então, é um movimento que realmente já existia antes mesmo de o cristianismo fazer parte do Império Romano como religião oficial, né? Mas, É, basicamente, é por isso que existe essa ruptura maior, porque eles buscam aquilo que seria o cristianismo mais original. Tanto é que até mesmo muitas Bíblias protestantes, por exemplo, elas rejeitam o cânon católico, porque consideram que o cânon que existia do Antigo Testamento do judaísmo, o cânon antigo, que seria o mais original.
Perfeito. E aí, essas adorações, como você mencionou já dentro do século segundo, talvez tenham ocorrido por conta desse sincretismo com outras culturas e outras religiões na época que mesma coisa que acontece aqui no Brasil com a Umbanda, por exemplo, né? Os orixás foram se transformando em santos católicos para fazer com que eles pudessem manter em certa parte a tradição deles da África em um país que era totalmente, enfim, católico, né? Na Sim, sua sim. colonização. Sim, é basicamente isso que acontece também no cristianismo antigo. Ele foi adaptando determinadas práticas e a cultura que estavam ao seu entorno e foi adaptando com a própria religião cristã. É interessante que até mesmo no judaísmo nós temos algo, até nos dias atuais, é interessante que algo parecido com a veneração de santos que existe no catolicismo também acabou adotando o próprio judaísmo. Por exemplo, no judaísmo racídico, que é um movimento que surgiu ali há cerca de 200 a 300 anos atrás, ele venera aqueles que seriam os Rebbe, ou aqueles que seriam os líderes desse movimento, é praticamente de uma forma muito semelhante a que os católicos também veneram seus santos. Eles colocam um quadro do Rebbe, ou até mesmo do mais recente, o chamado Rebbe de Lubavitch, que morreu em 1994. Eles têm quadrinhos dele na parede, eles fazem algumas rezas para o Rebbe de Lubavitch, interceder em favor deles, é algo também bem semelhante. Isso é porque de fato eles vão, assim, o ser humano normalmente ele vai tentando adaptar e adotar muitos aspectos culturais que estão à sua volta. Nenhuma religião ela nasce assim no vácuo, ela converte simplesmente pessoas no vácuo. Sempre Uma existe construção, sim, né? essa construção gradativa e essa adaptação também. Até mesmo por uma questão de sobrevivência, porque se uma religião é exigente em excesso, ao ponto de você se divorciar totalmente de tudo que está à sua volta, muito provavelmente ela não, não terá uma duração muito longa. Ou não terá Então, tantos seguidores também, né? Ou se tiver, vão é, ser poucas pessoas. sim, mas boa parte desses grandes movimentos, né, o cristianismo romano, o judaísmo em si, eles vão aderindo a isso que está ao seu entorno, a cultura à sua volta, né? E depois do iluminismo, né, acredito eu, principalmente, esse pensamento mais racional e científico parece que foi tornando as religiões, ou pelo menos é, parte da cultura mundial, principalmente do Ocidente, né, no Oriente eu não sei, mais racional e mais heurístico. Você acredita que essa transformação da cultura por conta do iluminismo e desse movimento científico as religiões tendem a ser cada vez mais similares a práticas, por exemplo, científicas, apesar de a gente vivenciar pastores que são anti-vacina e que propagam isso, né, E, no púlpito. A sociedade, de uma forma geral, ela tende a ficar cada vez mais esclarecida e fazer com que esse esclarecimento, muitas vezes, façam com que as pessoas se questionem em relação às suas próprias crenças. Mas, por outro lado, tem pessoas que simplesmente escutam aquilo que está sendo dito pela figura religiosa que ela escuta, né, no seu culto, na sua missa, enfim, a figura de autoridades, e recebem aquele conhecimento como se fosse a verdade suprema e inquestionável e vivem daquela forma. Você acredita que talvez a religião no futuro, principalmente aqui no Ocidente, ela tende a ser cada vez mais parecida com essa revolução científica que a gente teve a partir do iluminismo? olha, eu acredito que assim, alguns ramos da religião é possível que tenha, né? Mas enquanto outros, eles muito provavelmente vão continuar mais assim fechados, mais conservadores nesse quesito. Porque é algo que acontece que eu observo muito claramente quando eu observo os estudos sobre o judaísmo, né? O judaísmo mais recente. Então, existe, por exemplo, em Israel e também nos Estados Unidos, principalmente, aquele chamado movimento Haredi do judaísmo, em que eles consideram que qualquer estudo secular que uma pessoa faça já está sendo um pecado. Ela é totalmente proibida de fazer qualquer tipo de Caramba, estudo secular. Ela caramba. só pode fazer estudos que estejam relacionados à sua própria religião. É interessante que, por exemplo, até uma das maiores editoras de livros judaicos dos Estados Unidos, que é chamado de ArtScroll, até tenho a Bíblia aqui que é feita por ArtScroll, é um dos livros mais bem editados. Ela também fez a edição do Talmud por completo, que foi um Caramba, trabalho de 15 anos de 73 volumes. E caramba. eles colocam ali claramente que eles não utilizam nada que venha a ser feito por pessoas assim por aquilo que seria o conhecimento secular.
Uhum. Somente o conhecimento relacionado aos próprios que os próprios rabinos produzem, né? Então, nesse caso, nessas religiões, nessas ramificações que são mais fechadas, é muito difícil que vai ter alguma modificação nesse sentido, a não ser que tenha uma revolução ali de algum outro jeito, mas não parece que vai ter, né? Enquanto que naquelas que são mais abertas, como o judaísmo, já aquela neo-ortodoxia, que ele mantém já um estudo secular um pouco maior, ou o movimento conservador do judaísmo, que ele é um meio termo entre a reforma e o ortodoxo, ele também tem uma abertura um pouco maior, e especialmente o reformista, eles tendem a ser cada vez mais bem esclarecidos. Uma das dificuldades só que muitos rabinos no judaísmo eles têm é de conseguir, porque o que acontece é que muitas pessoas, quando começam a estudar sobre crítica textual bíblica, essas coisas assim, né, elas normalmente acabam se distanciando um pouco mais daquilo que seria a crença padrão do judaísmo, começam a questionar os princípios fundamentais da fé, essas coisas assim, mesma coisa acontece no cristianismo também. Então, tanto rabinos, né, os judeus, quanto pastores cristãos e padres têm alguma dificuldade em relação a isso. Mas, de certa forma, isso vai depender um pouco, né, o futuro. O que eu observo é que depende das ramificações que vão surgir tanto do judaísmo quanto do cristianismo e entender como que essas diferentes ramificações vão lidar com as novas descobertas que vêm, né? Especialmente para a religião, que é algo importante, que é a crítica textual, que ainda tem muita dificuldade em lidar, e também em relação à própria ciência, né? Porque uma das dificuldades também é que, por exemplo, hoje a ciência, diferente do que existia no passado, antes ainda de Darwin, principalmente, é que hoje nós temos uma explicação para a origem de todas as espécies da vida na Terra e toda a complexidade, sem a necessidade da existência de uma intervenção divina. Uhum. Enquanto que antes de Darwin isso já era bem mais complicado, então era mais fácil para uma pessoa religiosa manter a sua crença naquele contexto histórico, porque nenhuma explicação naturalista iria satisfazer as pessoas que faziam parte dessas religiões, né? Seja o judaísmo, o cristianismo, islamismo ou ainda outros. É mais ou menos nesse sentido que eu observo, Não, dependendo da ramificação futura. é Mas é curioso você. difícil. Não, não, é curioso você Não. falar sobre isso, sobre Darwin, sobre esse conhecimento mais científico em relação à história né, dos animais de uma forma geral, da criação de Deus, né, segundo os Sim, religiosos, porque muitas pessoas, apesar de ter esse conhecimento e entender toda a lógica por trás dele, ainda vão acreditar que o homem surgiu de Adão e Eva, né? A humanidade surgiu de Adão e Eva. Então, tem pessoas que ainda, em posse desse conhecimento, preferem acreditar em mitos e lendas por conta da sua própria cultura, por conta da sua religião, enfim, elas não querem ficar de fora daquela congregação que elas fazem parte ou até mesmo destoar em relação ao pensamento por conta disso, né? Até porque, acredito eu, pela sensação de pertencimento que isso proporciona. Então, sim. muitas vezes a pessoa prefere saber que aquilo não faz muito sentido, mas mesmo assim manter aquilo como uma verdade para não destoar da sua própria família, dos seus amigos, das pessoas dessa religião que ela congrega de uma forma geral, né? Sim, sim. O que eu observo nesse aspecto é que tem muitas pessoas que acabam fazendo com que o dogma de sua religião fale mais alto do que qualquer tipo de evidência, né? Então, nesse sentido, quando ela encontra uma evidência que vá na contramão daquilo que ela acredita, ela normalmente tenta reinterpretar essa evidência de todas as formas possíveis para se encaixar na doutrina e não acabar abalando a doutrina que ela acredita. Por exemplo, aqui no nosso país, nós temos alguns pensadores religiosos, né, que eles tentam de toda forma encaixar a crença deles, embora seja, de certa forma, anticientífica, naquilo que seria a doutrina da igreja. É um Exatamente. dos exemplos que eu mais observo aqui, por exemplo, que é um canal que tem grande relevância aqui, que é uma pessoa que, assim, a gente respeita bastante, né, mas que tem já mais de seus 2 milhões de inscritos, por exemplo, o arqueólogo Rodrigo Silva, que é adventista. E é interessante porque ele tem doutorado, ele tem realmente uma instrução muito grande. No entanto, ele ainda mantém as doutrinas da Igreja Adventista acima de tudo. Por exemplo, é curioso que eu ainda não entendo exatamente por que que isso acontece, mas, por exemplo, ele, em vídeos até mesmo tanto antigos quanto recentes, eu até pensei que ele teria mudado de opinião em relação a isso, mas em vídeos recentes ele afirma que a posição que ele defende sobre a ideia dos dinossauros, né, é que eles tinham aquelas patas pequenas, como por exemplo o Tiranossauro Rex ou coisa assim,
porque ele seria uma, assim como, que é o que ele explica até mesmo no vídeo que ele fala, que seria uma alteração genética feita por Satanás, né? Nossa. E ele tenta fazer umas coisas assim que eu fico pensando, como é que alguém que tem doutorado em arqueologia fala uma coisa dessas, né? E é porque isso acontece em muitas situações, assim, de a pessoa ter instrução, ter um doutorado, tanto em filosofia, arqueologia, às vezes até em biologia, mas como ela está tão comprometida com aquele dogma de fé, ela encontra todas as formas possíveis para encaixar mesmo a evidência mais contraditória naquilo que seria o seu dogma, Uhum. né? E isso acontece em muitas ocasiões, assim. Foi o que a gente conversou anteriormente, né, em relação à pesquisa do Nafis Hamid e essa questão dos valores sagrados, né, que ele chama de sacred values. Tem coisas que fazem parte da identidade da pessoa. Então, por exemplo, eu não conheço o Rodrigo, mas provavelmente ele foi uma pessoa que já cresceu, talvez dentro de uma família adventista, ou que ele já é adventista durante tanto tempo, que Sim, para ele é mais confortável ele tentar enviesar a ciência para justificar aquilo que ele acredita do que ele a prestar atenção em relação aos fatos e evidências e abrir mão das suas crenças por conta disso. Então, isso sim, acontece não sim, só com ele, mas com muitas pessoas. Não aconteceu comigo, né? Porque quanto mais conhecimento eu fui adquirindo ao longo da vida, mais cético eu fui ficando e mais eu fui duvidando em relação às minhas próprias crenças. De uma certa forma, eu acredito que isso foi muito proveitoso, porque eu me transformei como pessoa e hoje em dia eu tenho uma mente muito mais aberta em relação a possibilidades, em relação à minha própria existência de uma forma geral. Só que tem pessoas que preferem viver aquilo que elas sempre viveram há 10, 15, 20 anos. Elas se sentem mais confortáveis assim. Em relação sim, à neurociência, né, o Nafis, ele conseguiu ver que pessoas que são mais, como é que a gente pode dizer, extremistas em relação à religião, né? Ele investigou, pesquisou pessoas que eram membros da Al-Qaeda ou do Estado Islâmico, colocou as pessoas na máquina de ressonância magnética funcional e viu que realmente quando você fazia questionamentos em relação a essas crenças, esses valores sagrados, a parte do cérebro responsável pela racionalização, essa parte mais frontal, né, do lobo frontal, ela meio que se desativa, ela para de funcionar e você, assim, simplesmente briga por conta disso, você morre por conta disso e faz atrocidades por conta disso. Por isso que sim. existem esses atentados terroristas, porque a pessoa faz tudo para fazer com que aquela crença é, seja vivida, e não importa de maneira Sim, que isso vai ser sim, vivido, inclusive se for para acabar com a sua própria vida. Então, faz sentido em relação a isso, né? Mas é curioso como algumas pessoas vão se libertando de crenças ao longo do tempo através do conhecimento, e outras, como o próprio Rodrigo que você mencionou, né, ficam presos sim. a esse pensamento e tentam enviesar é, a ciência para justificar essas crenças que não fazem o menor sentido. Sim, sim. É o que eu acho só um pouco danoso nesse caso, que tem muitas pessoas, né, como é o caso, por exemplo, do Rodrigo, que assim, ele é um caso mais expressivo aqui no Brasil por conta de ele ter muitos e muitos seguidores, né? O canal dele mesmo ultrapassa 2 milhões de inscritos. E assim, eu vejo com pena porque existe muito material que ele produz que realmente é bem aproveitável, porque ele tem uma formação, ele Uhum. tem uma forma de se expressar, ele tem uma didática muito boa, tem várias informações que ele apresenta que estão corretas, só que no meio dessas existem, assim, até às vezes mais da metade das informações que são apresentadas em um vídeo, elas estão incorretas. Elas são informações enviesadas para comportar a doutrina adventista, que é uma doutrina que considera que a Bíblia deve ser interpretada em sua maior parte literalmente, em que tudo aquilo que está na Bíblia realmente aconteceu historicamente, que tem uma tendência ao criacionismo bíblico, de que a Terra é uma terra jovem, essas coisas assim, e acaba, de certa forma, fazendo um desserviço ao serviço da arqueologia e também de história. Porque muitas pessoas que não são iniciadas nesses Sim, assuntos, não entendem com maior não sabe o que que é profundidade, verdade, não sabe o que que é. não consegue diferenciar. E daí é que acaba complicando, porque assim, elas acabam ficando desinformadas e defendendo uma informação enviesada e muitas vezes errônea. É esse que é um problema assim que eu observo nesse aspecto. E a Igreja Adventista, se eu não me engano, foi fundada por uma pessoa que tentou descobrir a volta de Jesus, no fim dos tempos, e ainda errou. Então, Sim, sim. poxa, curiosamente gostaria de saber a resposta do Rodrigo em relação a isso, porque, né, qual é a explicação É, para isso? Assim, a pessoa funda uma outra, uma outra, enfim, denominação,
e aí fala sobre em relação aos fins dos tempos, isso não acontece, e as pessoas continuam seguindo as doutrinas dessa pessoa que já errou. E aí ainda Sim. usa a ciência para É. ficar justificando esse tipo de crença. Na verdade, no caso dos adventistas, a fundação deles ela se dá um pouquinho depois, na verdade, desse que quem profetizou a vinda de Jesus, assim, que na verdade não profetizou, ele fez cálculos bíblicos com base no livro de Daniel e Apocalipse, em que Jesus iria vir no ano de 1843 ou 1844, que foi William Miller. E posteriormente, como deu essa que seria a chamada grande decepção ou grande desapontamento, que até os próprios adventistas falam, é que começou a surgir grupos reinterpretando o que seria essa profecia de William Miller, e foi daí que surgiu a Igreja Adventista, mas ali algumas décadas depois ainda, né? Os adventistas eles deram uma forma de reinterpretar essa ideia do grande desapontamento, considerando que no céu existiria um santuário em que no ano de 1844 Jesus, como Cordeiro de Deus, saiu do lugar santo para o Santo dos Santos. Então foi uma tentativa de reinterpretar essa Cara, profecia que acabou falhando. Assim que ele interpretou errado, né? Então, isso é um fenômeno que é curioso porque ele também ocorre nas testemunhas de Jeová, em que também muitos dos primeiros, ali, os que estavam iniciando a religião das testemunhas de Jeová também profetizaram quando ocorreria a ressurreição, até mesmo, só não me falha a memória agora o nome exato do líder, que foi no ano de 1920, ele construiu uma mansão para abrigar os patriarcas que iriam ressuscitar, tanto Abraão, Isaac e Jacó. E ele construiu lá nos Estados Unidos, considerando que eles iam ressuscitar, viajar para os Estados Unidos e ficar morando lá. A novidade é que não aconteceu ressurreição nenhuma. Então, o que que nós vamos fazer com essa mansão? Vamos morar nela. Ele começou a adotar como a ai, sua residência particular. Então, cara. ocorre sim alguns casos que são curiosos. É interessante porque uma das formas que eu observo que ocorreu com o meu caso, e também com muitos de meus familiares e amigos mais próximos, para a gente entender se uma religião, ela, assim, principalmente essas religiões mais novas que surgiram a partir do século XVIII, XIX em diante, é entender, procurar sobre a história dela, como que ela surgiu, para entender, isso ajuda a nós entendermos também a própria seriedade, como que surgiu essas doutrinas, o quão sério que elas são levadas, essas coisas assim. Isso, no meu caso, foi uma coisa que ajudou bastante, tanto que isso é interessante porque é algo que eu aprendi vindo tanto da minha mãe quanto do meu tio, porque quando eu era pequeno eles já ficavam investigando, eles passaram essa ideia também para mim de uma forma boa de a gente entender uma religião, entendendo como é que ela surgiu, né? Então, isso também me ajudou em si a buscar, assim, a ter mais essa ideia de procurar sobre a história dela, né? E foi abrindo seus olhos, né, em relação às suas próprias crenças e como você vive a Sim, sua vida de uma forma geral, né? Porque quando a gente está condicionado a crenças, principalmente essas crenças que são colocadas por figuras de autoridades em igrejas, ou templos religiosos, a gente acaba absorvendo aquilo como verdade suprema, incorpora na nossa vida, isso se torna esses valores sagrados que muitas vezes são irredutíveis, que a gente não abre sim, mão, e se é confrontado ainda com fatos e evidências, a nossa parte do cérebro que racionaliza e vai, né, realmente avaliar se aquilo é verdade ou não, a gente simplesmente não funciona, a gente descarta aquela informação. Então é muito triste, sim, porque isso faz com que pessoas, inclusive, deixem de cuidar da própria saúde por conta disso. Acho que são as sim, testemunhas de Jeová, né, que não podem receber transfusão de sangue, enfim, sim. né, tem algumas questões que envolvem saúde. E por conta de crenças que foram colocadas, enfim, por líderes, e as pessoas absorvem isso como verdade suprema e não podem abrir mão disso. Sim, sim. É interessante que isso ocorre também, não só com as testemunhas de Jeová, mas também em alguns grupos mais, assim, radicais, mais, do grupo Haredi do judaísmo também, que eles recusam, Não sabia, não. muitas vezes, abre mão de um medicamento secular por conta de considerar que Deus é que vai operar o milagre ali. Se ele não sobreviver, é porque não é a vontade de Deus, né? Isso Caramba. ocorre também. Agora, sobre a religião, essa questão relacionada a doutrinas, a pessoa ter uma mente mais aberta, eu observo que eu, particularmente nesse aspecto, eu fui bastante feliz por conta de meus pais, que me ensinaram a ter uma visão mais crítica desde que eu era pequeno. Então é por isso que quando eu era pequeno, a gente fez parte de várias instituições diferentes. Quando eu comecei na igreja Assembleia, por causa da minha avó até mesmo que frequentava.
a gente buscou o judaísmo depois de um ano, depois a gente foi para visitar também congregação judaico-messiânica, fomos para Adventista, Testemunha de Jeová, várias ramificações diferentes, tanto do cristianismo quanto do judaísmo, e que mesclava judaísmo com cristianismo. Então, essa ideia de figura de autoridade, ela nunca foi, assim, vista por mim e também pelos meus pais de forma a ser aceitável. A gente sempre questionava, Essa é né? Então, isso é uma importantíssimo. coisa que esse foi um aprendizado que eu, felizmente, tive desde criança e que ajudou, né? Porque algo interessante é que da última instituição que eu fiz parte, que era uma comunidade, assim, que eu fiz parte mais como membro, realmente, Uhum. foi uma comunidade judaico-messiânica, que ela misturava tanto crenças do cristianismo quanto do judaísmo. E eu lembro bem que em 2013, que foi a última vez que eu fiz parte dessa congregação, eu afirmava a alguns dos meus colegas que estavam lá que tinha doutrinas que não eram compatíveis com aquilo que nós tínhamos nos documentos históricos, que estava contradizendo. Só que eles sempre levantavam a ideia de que aquilo que o líder fala, como o líder é praticamente uma representação de Deus na Terra, Exato. ele não pode ser questionado. E eu lembro que até ficava assim, mas como que não vai questionar? Assim, que para mim era uma coisa que eu não conseguia entender, porque sempre desde pequeno eu recebia a ideia de que tem que questionar, não importa quem seja. Que era uma ideia que já eles tinham muita dificuldade para poder conseguir entender essa parte. Então, aí é que também criava essa dificuldade de eles conseguir abrir mais a mentalidade para outras coisas que fosse diferente daquilo que a liderança ensinava, Não, comigo foi ao contrário, assim, eu tive uma crise né? existencial com 14, 15 anos de idade, eu nasci em lar católico, aí fiz catecismo, primeira comunhão, mas aí com 14, 15 anos eu comecei a questionar muitas coisas, porque apesar, né, dessa idade eu já tinha lido a Bíblia, principalmente o Novo Testamento inteiro, e algumas coisas não faziam certo sentido para mim, né, ainda mais entendendo e fazendo parte das missas, participando da liturgia, né, católica, eu questionava muitas coisas. Então começou a aparecer algumas contradições, eu não comecei a levar isso a sério, fui buscar outras religiões, como você também buscou com a sua família, só que sozinho, né? Meus pais eram católicos e eu comecei a pesquisar sobre todas as religiões que chegavam até mim, desde o espiritismo, li o Evangelho de Kardec, fui ler o Alcorão, eh, li também livros hindus, na época, com 16 anos, comecei até a fazer yoga também, achei interessante o hinduísmo, o budismo, mas aí eu assim, não sentia nenhuma conexão muito profunda com nenhuma dessas religiões. O budismo foi a que eu mais gostei, mas o budismo em si você pode até considerar como uma filosofia, né? E nem tanto uma religião em si, com doutrinas mais dogmatizadas, né? Sim, Inclusive pode ser considerado realmente como se fosse uma filosofia. Você pode viver o budismo, né? Os mandamentos de Buda, mas enfim, você pode também viver como um budista de uma forma secular, não teria problema nenhum. E com 18 para 19 anos que eu me converti ao protestantismo numa uma congregação neopentecostal. E aí, com 19 para 20 anos, eu comecei a ler bastante, né? Sempre gostei muito de ler a Bíblia. Aí começaram a falar: não, Tiago, você tem a vocação para ser pastor. E aí ah, começaram enfim, a me incentivar a fazer o seminário. Na época, eu fui convidado por essa igreja a fazer o seminário teológico presbiteriano aqui no Rio de Janeiro. Eu cheguei a fazer durante quase 2 anos, durante um ano e meio. Eu era um bom aluno e apesar de eu ter vindo de uma congregação neopentecostal e o pessoal presbiteriano muito mais tradicional me olhar com rabo de olho, pô, quem é esse cara, esse penteca aqui, né? Tipo, pô, o que esse cara tá fazendo aqui? Eu, por ser um bom aluno e conseguir conversar com eles de igual para igual, eu acabei sendo até convidado para pregar em alguns cultos, né, sim, da igreja presbiteriana. E eu saí dessa congregação por conta de alguns eventos que para mim são absurdos. E aí, a última denominação que eu fiz parte, né, que eu congreguei, como você falou, né, sim, foi a presbiteriana. E comigo aconteceu o contrário. Os meus pais, eu levei eles para a igreja, para a igreja não, para essa denominação neopentecostal. Depois eles trocaram para uma outra e são é, de uma outra igreja neopentecostal até hoje. E hoje em dia eu sou agnóstico. E eu tenho uma visão muito mais ampla e crítica e cética em relação a todas essas religiões, esses dogmas e essas doutrinas que são apresentados por essas religiões. Então, eu segui um caminho meio ao contrário. Eu fui não foram ah, meus pais que
fizeram com que eu tivesse esse pensamento crítico. Pelo contrário, eu tento mostrar para os meus pais que, olha, tá vendo Ah, isso aqui? Isso que vocês acreditam não é bem assim, só que isso está tão arraigado entre eles, não só meus pais, mas meus irmãos também, que fica difícil muitas vezes ter uma conversa normal, porque, é como eu te falei, faz parte desses valores sagrados que muitas vezes são inegociáveis. E o que o Nafis fala, né, voltando a essa pesquisa que ele fez, é que quando ele percebe que um par, né, dessa pessoa, vamos dizer, um membro do Estado Islâmico, ele começa a se comportar de uma forma diferente e questionar aqueles valores que são propagados dentro daquela comunidade, ele tende a pensar de uma forma diferente também. E essa parte do córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento analítico e reflexivo, ele volta a funcionar. Então, seria uma forma de você tentar fazer com que as pessoas consigam refletir com pensamento crítico sobre coisas que muitas vezes são inegociáveis, é fazer com que os seus próprios pares consigam, aos pouquinhos, pensar a respeito dessas diferenças, né, entre o conhecimento científico e uma crença teológica que muitas vezes não tem nenhum embasamento científico. sim, sim, né? Questão muito interessante. É curioso que realmente, assim, na parte da minha família, eu tive essa felicidade, né, de os pais, assim, darem já essa ideia mais crítica desde pequeno. Mas, de fato, tem até mesmo em minha família mesmo, tios, assim, e primos também que tiveram já muito mais dificuldade, né? Mas é interessante que, por exemplo, à medida que eu fui, tanto com os meus pais também, infelizmente só meu pai não mais, que ele acabou falecendo, né, no final desse ano passado. Mas a gente também conseguiu influenciar, de certa forma, um pouco os outros parentes também. Então, nós tínhamos parentes que eram testemunhas de Jeová bastante fechadas e hoje não fazem mais parte da testemunha de Jeová. Né? Nós tínhamos também parentes que tinham uma visão bastante fechada sobre a Assembleia de Deus, né? Eles ainda mantêm também, eles ainda mantêm frequentando a Assembleia, mas já têm uma visão muito mais aberta. Por exemplo, é curioso que quando eu era pequeno, eles tinham uma visão tão fechada da doutrina da Assembleia, a questão de santificação de vida, que era proibido até mesmo ter televisão dentro de casa, né? Caramba, Televisão era do coisa assim diabo. que era do diabo. É Caramba. curioso que nesse aspecto tinha alguns membros da igreja que eles tinham sempre aquela hipocrisia, assim, porque tinha gente que tinha TV dentro de casa, né, e era engraçado, porque quando o pastor estava para chegar para visitar, eles saíam correndo tirando a TV do rack e jogando de qualquer jeito dentro do Caramba. armário, essas coisas assim. Falei, não, não tem TV aqui, não. Pô, a internet, Mas, então, hoje em dia é pior que televisão, né? Que é, naquela época, sei lá, deviam ter os 10, 12 canais de TV aberta, e hoje em dia com a internet você tem acesso a tudo que você quer. aqui na nossa cidade, que era um pouquinho mais. Se bem que a gente morava então em Joinville, né? Que é uma cidade um pouco mais desenvolvida aqui de Santa Catarina. Mas quando eu era pequena, a maior parte dos televisores pegava só 3 canais. Era só Globo, SBT e Record com muito chuvisco. Então não tinha Muita muita opção. opção. É, É. mas hoje a maior parte dessas igrejas, tanto assim, teve muitos movimentos dentro da Assembleia que acabaram abrindo já, não sendo tão radicais assim em relação à televisão e outras coisas, e até mesmo os meus próprios parentes, talvez em parte pela influência dos meus pais também, que, né, é que eles acabaram não aderindo de forma assim tão radical. Então, hoje eles, até é interessante que se nós, assim, vamos visitar, nem dá para dizer necessariamente que eles fazem parte de uma religião ou seguem que eles se comportam normal, tem tudo que a gente tem, e, de forma parecida até mesmo de pensar, também mantém, diferente de quando eu era pequeno, que era algo bem mais radical, né? E você É acha por aí. que no futuro, você como historiador, você acha que a história é ao longo do tempo, com o desenvolvimento da ciência, né? E a gente percebe que países que têm um índice de desenvolvimento humano alto, eles tendem a ter mais ateus também, né? As pessoas não se envolvem tanto com religião como em países de terceiro mundo, como o Brasil, México, que são muito, Sim. muito religiosos. Você acredita que a história no futuro pode ser contada de uma forma diferente do que já é hoje em dia, digamos, sei lá, daqui a 100 anos? Você acha que países que forem se desenvolvendo e as pessoas forem tendo mais acesso ao conhecimento, isso tende a modificar também na população? As pessoas vão se tornando mais agnósticas e ateístas?
Eu penso que à medida em que a informação for chegando mais às pessoas, elas tiverem um pensamento melhor sobre o mundo de forma geral, a natureza, e também um pouco sobre como se originou os escritos bíblicos, escritos sagrados de religiões, de forma geral, eu acredito que tem uma tendência maior as pessoas aderirem uma visão mais agnóstica, até mesmo ateu. Mas eu acredito que a religião em si, ela provavelmente não vai acabar, porque ela sempre encontra meios de se adaptar à cultura de seu entorno. Então, Uhum. muito provavelmente, ela vai continuar ainda existindo e encontrando pessoas que vão aderir a essa. E é interessante que, embora muitos países, especialmente ali na Europa, que são mais desenvolvidos, eles têm uma menor tendência à religiosidade, um país que está um pouco fora dessa curva é no caso dos Estados Unidos, que eles são muito avançados, mas a Sim. quantidade de pessoas religiosas lá é bem elevada. Então, ele envolve também, ao meu ver, o aspecto de a pessoa ter ter uma economia maior, ter um estilo de vida sem muitos problemas, conseguir ter comida na mesa, ter acesso à boa saúde, ter acesso à Uhum. educação. Isso contribui para menor religiosidade, menor necessidade de a crença numa divindade, mas também a cultura do seu próprio meio, aquilo que seus pais muitas vezes Sim. ensinam, aquilo que eles pegam de autoridade também, de sua própria cultura, de seus pais, né, dos pastores. Então, Uhum. isso também influencia em certa medida. Mas o que eu observo, eu penso que é o que vai acontecer no futuro, é que tende a ter um maior número de agnósticos e ateus, diferente do que existia antigamente. É até mesmo porque a própria ciência, o conhecimento científico de forma geral, tanto as ciências exatas quanto as humanas, elas vão fornecendo respostas a várias questões da vida que na antiguidade só poderia ser respondida através de uma intervenção sobrenatural divina, e hoje nós sabemos que tudo ocorre de forma naturalista. É interessante até mesmo, por exemplo, no judaísmo, no Talmud, né, que é aquela coletânea de ensinamentos orais sobre o judaísmo, no passado, eles tinham a crença, como não se entendia os processos naturais da natureza de forma geral, por exemplo, como funciona o vento, como que é o cair Uhum. das folhas. Então, eles atribuíam tudo isso a um anjo ou, assim, uma espécie de divindade subalterna a Deus que estaria ali movendo. Então, existiria um anjo para fazer as chuvas, um anjo para mandar o vento, que hoje tudo nós sabemos já através das ciências exatas como que isso ocorre, como que ocorre vento e essas coisas assim. Então, mais uma vez, também a religião acaba perdendo espaço por conta das explicações das ciências. Jonathan, para terminar essa conversa incrível com você, queria fazer essa última pergunta, né, na sua opinião. Você acredita que Sim. é possível uma espiritualidade fora das religiões? Olha, é uma questão que eu mesmo não entendo exatamente o que as pessoas querem dizer com espiritualidade. Mas eu acredito que dê para você encontrar um sentido de vida fora da religião. Né? Eu mesmo, como hoje eu me encontro como sendo um agnóstico ateu, né? Eu tenho assim, entendo que a existência de Deus muito provavelmente é uma criação cultural humana e que ele provavelmente não existe nenhuma divindade, mas eu encontro, sim, para mim, pessoalmente, algo bom para continuar me mantendo vivo, continuar, assim, é, até uma questão que eu acho curiosa para mim, pessoalmente, que é um pensamento que eu tenho diferente de quando eu estava na religião, é que hoje, como agnóstico ateu, eu dou muito mais valor do que eu dava na religião para as pessoas que estão próximas de mim. Porque na religião que eu fiz parte, todas elas diziam que o bom viver, né, a vida boa seria somente depois da morte, em que Exato. nós reencontraríamos todos os parentes. Né? E hoje, principalmente agora que eu vejo que o meu pai acabou falecendo há 3 meses atrás, eu tinha somente aquela oportunidade para estar com ele. E então isso me faz hoje, não sendo religioso, ter uma vivência muito mais rica com os meus parentes e pessoas próximas, porque eu sei de que eu não terei outra oportunidade para vivenciar isso com eles. Uhum. Né? Então, para mim, isso, de certa forma, enriqueceu bastante. Então, eu vejo que é possível, sim, entendendo o que seria a espiritualidade, eu vejo que é possível ter fora da religião, ter uma experiência rica de vida fora, sem ter necessariamente a crença em divindades ou entidades sobrenaturais. Então, espiritualidade é um termo realmente que existem diversos conceitos, não existe uma definição específica para espiritualidade, mas na especialização em neurociências que eu fiz, eu tive uma matéria em relação a isso e o professor, um dos professores abordou
a espiritualidade como uma espiritualidade vertical entre o ser humano e alguma divindade, e a espiritualidade horizontal, que seria você fazer bem ao próximo. Então, né, ainda que você seja uma pessoa agnóstica, ateia, você é capaz de saber o que é certo, fazer o bem, independente de você fazer aquilo porque algum Deus, alguma entidade superior a você mandou que você fizesse aquilo. E é como eu também sim, ajo atualmente. Eu não faço algum tipo de ação ou alguma bondade porque com medo de ser punido ou para ter alguma recompensa. Eu faço aquilo porque eu sei que se eu não fizer, nenhum Deus vai fazer. Então, acho que sim, sim, isso é por isso que eu ajo de forma correta e tenho uma postura ética em relação a tudo que eu tento vivenciar na minha vida. E quando eu era religioso, eu também acreditava naquilo, né? Acreditava na doutrina que me era colocada e tentava viver aquilo da melhor forma possível. E com o conhecimento que eu fui tendo ao longo do tempo, eu não consegui mais acreditar naquilo que eu acreditava, mas não foi por conta disso que eu agora é aquela concepção que as pessoas têm, né? Agora você é agnóstico, ateu, tudo, você pode fazer tudo. Você pode roubar, sim, você pode matar, porque a moral só existe se tiver um Deus te mandando, né, fazer o bem e não fazer o mal. Então, acredito sim, que é por aí, né? A gente existe essa concepção da espiritualidade vertical, que aí sim, entre você e um Deus superior, que aí a religião vai te proporcionar diversas divindades, milhares, se não milhões em sim, relação a isso, mas você pode ter essa espiritualidade horizontalizada, horizontal, que é de você com o seu próximo em relação ao seu próprio meio. E aí, não só o próximo pessoas, mas em relação ao ambiente, aos animais, em relação a tudo, né? E como sim, a gente pode viver de uma forma mais plena e com sentido, que é o que você falou, né? Não é porque você não acredita numa divindade que a sua vida não faz sentido. Ela vai fazer, só que sim. através de uma maneira mais científica e mais enfim, baseada naquilo que você percebe da sua própria realidade. Sim, sim. É, por aí mesmo. É interessante, existe até aquele que é algo que se fala que sem Deus, então não existiria pecado, ou tudo é possível, né? É, Tudo é permitido Dostoiévski, se sem Deus Deus. não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, tudo. Mas essa frase ela tá meio errada porque, bom, se você cometer um assalto, você vai ser preso, né? A não ser que alguém não observe. Mas é interessante que no meu caso, por exemplo, em relação a fazer algo que seria eticamente, isso não alterou em absolutamente nada. Nós não temos uma questão menos ética por não acreditar em uma divindade ou coisas assim. A gente faz aquilo que é o mais correto, mais eticamente aceitável, porque isso engrandece, até mesmo enobrece o ser humano de forma geral e também é aquilo que nos faz sentir bem, né, sem necessidade de uma divindade ali estar punindo. Eu até observo que é até mais nobre nós agirmos de forma assim ética, Sim, não esperando nenhuma sem recompensa ou recompensa. punição por isso. Exato. Do que você não agir de forma ética e pensando, vai ter alguém me punindo se eu não fizer desse jeito, né? Então você tem que fazer o certo porque é o certo de se fazer e ponto. Exatamente, exatamente. E você não precisa de É nenhuma assim. divindade para te dizer o que é certo e o que é errado, né? A gente tem a nossa Sim, própria consciência, a gente sabe aquilo que a gente deve fazer e sim, cabe a nós dar um sentido para a própria vida e viver de acordo com ele. Pô, Jonathan, sim, brigadão sim. aí pela oportunidade de conversar com você. Foi um conteúdo incrível e pô, espero ter mais oportunidade de conversar com você sobre esses temas que são muito interessantes e que poucas pessoas falam, né? Como a gente conversou inicialmente, a gente tem uma concepção da religião que é aquilo que é ensinado no status quo, que é o ensinado nas igrejas e tem poucas pessoas como você. Até recomendo também o Dr. Oswaldo Luiz, que eu fiz um episódio recentemente, que são Sim. pessoas assim que são raras de ter um conhecimento realmente apurado em relação aos temas que apresentam e que é diferenciado em relação a 95% dos produtores de conteúdo de uma forma geral. Sim. Agradeço muito ao convite também, foi um prazer imenso participar aqui da live. E também convidar para aqueles que acompanham os vídeos, né, do seu canal, para, se quiserem conhecer o meu canal, o diferencial realmente dos meus conteúdos é que eu tento abordar nenhuma perspectiva teológica, mas sim aquilo que seria a perspectiva histórica ou cultural, tanto sobre o cristianismo quanto o judaísmo. E eu fico feliz que está tendo no meu canal uma boa aceitação, estou conseguindo, de certa forma, agradar
tanto gregos e troianos, né? Porque tem muitas pessoas religiosas que gostam de acompanhar os conteúdos e também existem muitas pessoas que são agnósticas ou ateus e de várias outras ramificações também de pensamento que também apreciam os trabalhos que eu faço no canal, que me deixa muito contente. Eu fico muito feliz de ter esse alcance maior. Pô, e com certeza vai crescer ainda mais. E recomendo realmente todo mundo que está assistindo esse episódio que entre no canal do Jonathan, se inscreva lá. Eu já sou inscrito já faz um tempo, acho que pelo menos uns 6 meses. Eu tenho certeza que todo mundo vai Ah, gostar e vai poder ter esse conteúdo diferenciado que você apresenta lá. Obrigadão aí pela oportunidade. tá certo, obrigado. Até mais.